Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Gente, que momento sensacional. Estamos pela primeira vez nesse programa com dois acontecimentos. O primeiro é recebendo novamente como convidado uma figura super importante para esse programa. E outra que estamos ao vivo, pela primeira vez estamos ao vivo. Então, explicando o porquê, né, de estarmos recebendo esse convidado novamente. Esse convidado de hoje é um querido, é considerado pelo nosso programa, por toda a organização do nosso programa, um mentor. Então, quando ele havia combinado comigo, poxa, Rossini, vamos fazer um segundo episódio e tudo mais, eu falei, o pedido do senhor dentro do nosso programa é uma ordem, então, com certeza, tem muito mais assunto. E hoje, antes mesmo de começar oficialmente esse programa, eu vou pedir para você que está nos assistindo ao vivo, enfim, que vai assistir depois com mais calma, se inscrevam em nosso canal, se inscrevam no canal do seu Robert, sigam a gente nas redes sociais, enfim, estejam conosco, porque a presença de vocês é muito importante para o nosso programa continuar bem, continuar crescendo organicamente. Senhoras e senhores, hoje eu estou aqui com ele que é empresário, pai de família, avô, e uma grande referência, se não a maior referência no empreendedorismo dentro da Zona Norte do Rio de Janeiro hoje. Seu Robert Reis, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, compartilhando a história do senhor. E muito obrigado de verdade. Bom, me sinto muito lisonjeado e poder participando mais uma vez dessa importância social que tem o teu trabalho. Essa importância social de estar motivando empreendedoras, principalmente, que o seu maior público é o público feminino. Empreendedores também, que eu estou tendo a segunda oportunidade de estar aqui. E é muito gratificante poder contar a nossa história e, através da nossa história, motivar pessoas a vir para o empreendedorismo também. Falar para o senhor que dessa segunda temporada, que nós já estamos chegando ao final, o senhor é o único homem a estar participando. Olha só, então, isso para mim é uma honra grandíssima. Mas deixa eu te dar uma notícia agora. Você vai ser o segundo homem dessa temporada. Porque, na verdade, quem vai ser entrevistado aqui hoje é você. Caraca, como assim? Não. É assim. Você não faz isso? E faz isso com o maior brilhantismo? Sim. Exatamente. Agora eu vou apresentar o podcast de hoje. Bom dia. Ao vivo não tem como cortar, né? Não tem como cortar. Bom dia. Eu sou o Robert Reis, da Detalhe Pizzaria, e venho com muita alegria no meu coração, porque acompanho o Rossini. Rossini estudou com uma das minhas filhas, um jovem da nossa região, que teve o propósito, isso mesmo, propósito de divulgar o trabalho de empreendedoras, de empreendedores, e através desse trabalho ele tem uma função social muito grande na sociedade. Porque através do seu trabalho você motiva outras pessoas que estão na dúvida se vão empreender ou não. E aí você pode ser aquele gatilho sensacional para que as pessoas possam seguir os seus sonhos e realizar todos os seus desejos. Então, eu sou o Robert Reis, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Empúria Podcast, e hoje o nosso entrevistado é você. Opa! Vamos lá, vamos trocar. Então, hoje eu tenho a imensa responsabilidade de apresentar a todas as empreendedoras e empreendedores que você entrevistou a sua história empreendedora, a sua trajetória, e já ressaltei o seu trabalho na sociedade, e eu tenho que ler, isso não me resta dúvida, porque eu não tenho esse feeling que você tem em relação a entrevistar. Minha parada é outra. Então, essa importância do teu trabalho, e eu tive essa ideia, e aí eu tive uma cúmplice muito importante nessa ideia que eu tive, e de por que não você contar também a sua história empreendedora no seu podcast. Então, Rossini, me sinto muito lisonjeado, e hoje nós vamos contar a história de Rossini Fernandes, 28 anos, filho de, me corrija se eu estiver errado em alguma coisa, Roseline e do Julinho, nascido no Rio de Janeiro, carioca. Nós queremos saber hoje, sejam muito bem-vindos ao episódio do meu estimado amigo Rossini Fernandes. Conta um pouco da sua história, da sua infância. Conta um pouco pra gente, Rossini.
Caramba. Aí, caramba. Era pra eu esperar e... Olha só. O Robert não dá pra calcular muito. Bem, contando... Como é que eu vou começar a contar a minha infância, né? Minha história é bem longa. É longa. A gente tem 1 hora pra fazer isso. Mas... Eu tava conversando isso ontem com a minha esposa, né? Eu converso muito sobre quem eu fui, quem eu estou sendo e quem eu quero me tornar, né? Porque eu acredito que eu ainda tenho muito para desenvolver ainda, tenho muito para servir. E esse é o meu propósito de vida, com certeza. Eu fico até emocionado e lisonjeado em saber que o senhor tem essa visão do nosso trabalho, porque é exatamente isso. Nosso trabalho, seu Robert, é entrevistar pessoas, é conhecer pessoas de diferentes nichos, de diferentes religiões, de diferentes crenças e dar oportunidade para quem não tem voz. Então, ou para quem não tem muita voz. Então, hoje a internet, dentro dos programas de entrevista, só explicando um pouco desse servir, é muito fechado para grandes players, para grandes empreendedores, para quem já tem um resultado grande. E eu acredito que quem está começando e quem já tem algum resultado, mesmo que seja ainda pequeno, tem muito a entregar. Então, isso ficou faltando e por isso que eu tenho essa vontade e essa Ou fome. seja, é muito voltado para quem já está na mídia, né? Para quem já tem um sucesso estabelecido. Quem já tem oportunidade, continua recebendo. E quem não tem... E esse é o grande diferencial do teu podcast, do teu trabalho. É você pegar pessoas que já estão tendo já o seu sucesso do seu negócio e do início. E aí você projeta essas pessoas através das suas histórias, através das suas emoções, porque emoções aqui rolam e eu acredito que não vai ser diferente com você hoje. Essa é a ideia. Então, mas em que momento o Rossini, e aí eu vou fazer o teu papel hoje aqui, em que momento na sua vida, você só tem 28 anos de idade, imagina, eu me sinto um jovem com 52 anos e com vontade de aprender a cada dia mais, de empreender. Mas em que momento específico da sua vida você decidiu empreender? Em qual foi o momento? Porque podcast é empreender. Porque você faz um trabalho de empreendendo em cima dos empreendedores. Então, qual foi esse start, qual foi esse momento que você decidiu empreender? Dentro do podcast ou lá no início? Lá no início. Tá. Empreender, de forma geral, lá no início. Então, já aproveitando, já respondendo a pergunta anterior, que foi sobre a minha infância, quando eu tinha... Desde a minha infância, o meu programa, quando eu tinha 7, 8 anos, eu sempre fui muito amigo do meu pai, sempre fui muito parceiro do meu pai. E os meus programas na infância preferidos eram Jornal Nacional, eram Fantástico. Eram programas que eu via que meu pai consumia muito e que a gente depois conseguia conversar. Então, quando eu era bem pequeno assim, que eu tinha mais ou menos esses 7, quem vai lembrar muito é meu pai, meu cunhado, que tá com a minha irmã há muitos anos, desde quando eu era criancinha. Eles vão lembrar que quando eu estava com eles, eu gostava de ter algo para dar também, para servir. E não ser uma criança que é visto como uma criança. Então, num certo ponto, eu fui um pouco precoce, mas eu não gostava de estar num lugar de forma aleatória. Então, quando é que veio esse estalo de empreender? Foi quando eu fui me tornando um pouquinho maior, quando eu fiz mais ou menos 10 anos, que meu pai começou pra diversão, como minha filha tá hoje aqui ali fora. Meu pai começou a me levar por diversão pra praia, pra trabalhar com ele. Nós temos algo em comum. Minto, perdão, não foi pra praia. Ele me levava pra vender sacolas personalizadas. Isso eu com 9, 10 anos. Nós temos algo em comum. Preciso pegar essa fala tua. Meu pai cansou de me levar no táxi para trabalhar com ele no táxi. Caramba. Meu pai rodava no Rio de Janeiro, taxista. Nós vamos falar de você, mas eu preciso pegar uns ganchos para ver. Eu não sabia que eu tinha esse algo em comum. Eu costumo dizer que eu sou velho desde novo. Porque é a mesma coisa que você está falando, que você fazia com seu pai. Eu aprendi a escutar a Super Rádio Tupi, um abraço para todos da Super Rádio Tupi, em especial para o meu amigo Clóvis Monteiro. Eu aprendi a escutar a Super Rádio Tupi com meu pai. Eu aprendi por exemplo, assistir Flávio Cavalcante, imagina isso, eu estou com 52 já. Então a gente tem algo em comum e essa importância. E aí eu costumo dizer que eu sou velho desde cedo, eu acho que eu vou mudar essa fala a partir de agora que você está me falando. Eu sou maduro desde cedo. Porque quando você tem essa convivência com seu pai, você consegue trazer isso do seu pai para love,
para sua família, isso é algo fantástico. E meus filhos também, o meu filho mais velho também já esteve aqui, o meu filho do meio ainda não conseguimos conciliar, mas tem muita vontade. E quando eu tinha mais ou menos ali 9, 10 anos, meu pai me levava para vender sacola personalizada. E quando ele vendia sacola personalizada, foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, porque meu pai, para mim, foi um grande exemplo de vendas para mim, né? Fora um grande exemplo de homem que sempre me deu muito amor, mesmo com todos os problemas que ele teve, sempre me deu muito amor e muito posicionamento como homem. Me deu do que ele tinha a melhor criação possível. E eu sou muito grato a ele e minha mãe. Mas com meu pai eu ainda era mais próximo assim de convivência. E quando ele me levava para vender sacola, meu pai vendia sacola personalizada dentro das comunidades. Então eu com 9, 10 anos eu rodava com meu pai Jacarezinho, Complexo do Alemão, ali Complexo do Alemão pegava Grota, Nova Brasília, e eu ficava andando com meu pai e eu vi o trabalho do meu pai. O trabalho do meu pai era o seguinte, ele entrava de loja em loja e oferecia. A gente ia bem vestido e oferecendo. Eu vi meu pai prosperando muito com isso. E depois ele parou com esse negócio e foi pra praia. Ali eu só acompanhava ele. Qual praia? Praia de Ipanema. É a praia que... Só faltava você falar do Leme. Eu ia falar, a gente é em comum mais ainda. Não, então, mas tudo bem. Praia de Ipanema é onde que tem... Onde que eu tenho uma memória afetiva muito forte ali. E quando meu pai começou com esse negócio da Bolsa Canga, meu pai foi com a mesma pegada. Olha só, nós somos camelôs, mas nós não somos passa-fome. Nós somos camelôs, nós somos dignos. A gente vai pra lá e vai vender. A gente vai pra lá oferecer solução, porque a gente vende uma bolsa que vira canga. Exatamente. E depois uma canga que vira bolsa. Então a gente não vai lá pedir favor pra ninguém, a gente não vai lá pedir compra pra me ajudar. Não, a gente vai lá pra ajudar as pessoas e vender por um valor justo. E deixa eu falar uma coisa dentro dessa tua fala aí pra mim. E a gente também tem que mudar essa fala em relação ao vendedor. Existem muitas teorias que o vendedor é aquele cara que não deu certo em nada, aí decide ser vendedor. É verdade isso? Crença completamente Então, na verdade, ser vendedor é uma arte, tá? Então, o que o Rossini está falando, e assim também, outro pensamento, você falou 9 anos de idade. Ah, o trabalho infantil. Não, isso não é trabalho infantil, isso é aprendizado, memórias efetivas, que hoje estão consolidadas na vida, na tua vida, na minha vida. Então, existem muitas controvérsias entre trabalho infantil e aprendizado infantil. E ali você começou já a pegar essa pegada do empreendedorismo, de ser vendedor. Na verdade, antes do empreendedorismo foi o de ser vendedor. Isso aí eu falo, tá no meu Instagram pessoal, e eu sempre coloco muito em pauta, porque existe esse preconceito. Mas eu falo, antes de empreendedor e empresário, eu sou vendedor. Eu também. E com muito orgulho, e assim, com muita clareza do que eu tenho. Tudo que eu faço, eu vendo. Então, antes de eu empreender em qualquer área, eu precisei aprender a amar a vender. Olha a diferença. Tudo que eu faço, eu vendo. Não é a diferença de vender qualquer coisa. Não, tudo que eu faço, eu vendo. Tudo que eu faço, eu vendo. E eu só vendo no que eu acredito. Eu só vendo o que eu acredito. Eu também. Então, quando eu comecei a ir na praia ali com meu pai, eu só acompanhava, igual eu fazia com a sacola. E aí eu comecei com 10, 11 anos, eu falei, poxa, meu pai... Eu chamo meu pai de meu pai. É um hábito lá na Bahia, que meu pai é baiano. E eu chamo meu pai. Poxa, meu pai, mas por que o senhor não deixa eu vender? Ele, não, cara, porque o juizado de menor vai te pegar. Aqui em Ipanema tem muito guarda municipal e tudo mais. Eu falei, meu pai, mas eu vou estar perto do senhor. Se alguém vier falar alguma coisa comigo, eu falo que eu tô porque eu quero. Ele, não, rapaz, mas não pode, você vai me dar problema e tudo mais. Exatamente. Eu falei, meu pai, mas eu tô de férias. Me deixa, por favor, ninguém vai... E se alguém falar alguma coisa, eu vou me desenrolar. Eu chamo o senhor e tudo mais e não vai dar em nada. E acabou que meu pai tinha uma equipe de venda de uns 3 ou 4 vendedores. E eu conversava muito com meu pai, porque eu não era uma criança assim, muito criança. Eu conversava muito com meu pai e meu pai falava comigo, poxa, o fulano já tá hoje e não vendeu nada. O outro não vendeu nada. E conversava isso comigo, poxa, mas como ele não vendeu? Aí meu pai, eu vendi 25 peças, eu vendi 24 peças e o cara não vendeu 2. Aí ele falava pra mim, sem técnica nenhuma, que meu pai não é técnico em venda, tá? Ele é vendedor mesmo porque ele entendeu que ele precisa fazer isso. E ele falava, Rossini, o fulano não vendeu nada. Vendeu 2 peças com 20 mil pessoas. Aí ele já tava fazendo métrica de conversão. E eu não entendia isso, mas eu falava, é impossível só ele ter vendido só 2 peças. É impossível ele ter zerado numa praia cheia desse jeito, com tanta gente. Ele não trabalhou, ele passou direto. E eu ficava conversando aquilo com meu pai. Até que então, um dia, meu pai resolveu abrir pra mim. Falou, Rossini, vai lá então.
parou pra tomar uma cerveja, falou, vai lá, tu quer ir? Me perturba toda hora, vai lá. E seu Robert, sinceramente, quando eu fui a primeira vez, eu achava super fácil. Porque eu trabalhava com ele. Quando eu fui, eu falei, pô, não é tão fácil não. Eu olhei um monte de gente assim, e aí eu olhei pro meu pai assim e falei, caramba, não é fácil. Pra ele é fácil, pra mim não é porque eu não sei. E daí eu criei o meu próprio método ali naquele momento, que foi ir de pessoas em pessoas. Ali eu tinha 12 anos, foi quando eu vendi, eu já tinha completado 12 anos nesse verão, né? Porque eu faço dia 30 de novembro, e nesse verão eu tinha já 12 anos. E eu fui de pessoa em pessoa porque eu tinha vergonha de gritar, porque meu pai gritava. Eu travei na hora de gritar, porque meu pai gritava, olha, meu bolsa carga, isso e aquilo, eu quero um apartamento, eu não quero ajuda não, hein? Se você quiser me ajudar, eu não preciso não. Eu tô vendendo bolsa carga ali pra comprar aquele apartamento ali, ó. Meu filho nunca foi pra Disney. Eu achava super engraçado, só que quando eu fui, eu tive vergonha de gritar. Só que aí eu fui pessoa em pessoa. Eu pensei, olha só, meu pai já deixou eu ir. Se eu voltar agora, falando que eu não vendi nada, eu vou ser um igual fracassado, igual ele tem um monte. Ele não vai deixar eu ir mais. Eu fui de pessoa em pessoa. Acabou que eu vendi ele 13 peças nesse dia, no meu primeiro dia. Tu criou o teu estilo de venda. Eu já sabia que as pessoas faziam isso, mas eu falei, eu vou igual meu pai. Eu vou fazer igual meu pai. Só que quando chegou na hora de fazer é diferente. Eu falei, cara, gritar eu não vou gritar, mas eu não posso voltar sem resultado. Exatamente. E voltou com um bom resultado. Um ótimo resultado. Eu vendi mais do que todo mundo ali naquele dia. Quantos anos você tinha? Meu pai com 12 anos. E aí eu falei, meu pai, vendi 13 peças, e só não vendi mais porque eu não tinha mais guia e tudo mais. E ele falou, cara, então agora vou deixar você ir outras vezes. Claro, entrou dinheiro pra ele. E aí, meu pai também é esperto, meu pai é esperto. Falou, não, beleza. E eu comecei indo sempre, e ele me dava R$20 na época. Isso aí eu tinha 12 anos. Isso aí em 2007. Pô, R$20 em 2007, pra uma criança de 12 anos, pô, eu era rico com meus amigos. Só eu que tinha 20 Nós podemos dizer com muita clareza que hoje representa aproximadamente R$50. Mais? Até mais, hoje, né? Mais. O salário mínimo na época era R$360. Então, eu ganhei 20. Então, R$20 era uns R$100 hoje. Era uns sensacional. Pra uma criança de 12 anos. E ali já estava começando também uma educação financeira. E aí eu falei, poxa, agora eu tenho dinheiro. E eu comecei a empreender, não, a vender, não para ganhar dinheiro, porque eu não precisava. Meu pai tinha uma boa condição na época, minha mãe, mas sim para ter essa independência, falar, eu tenho, eu posso, isso e aquilo. Então, para resumir aí, como é que eu comecei no empreendedorismo? Foi antes do empreendedorismo a vender. E esse estalo de ter que fazer algo diferente, porque eu pensei em fazer algo igual ao meu pai, mas eu não consegui. E eu fui 1 a 1, eu acho que ali foi o meu start no empreendedorismo. Porque ali eu realmente falei, se eu voltar, meu pai não deixa eu ir mais. E eu não quero que aconteça isso, então eu vou precisar eu vou precisar fazer. Bom, então esse momento foi o exato momento que você começou a empreender. Exatamente. Tá. Dentro desse empreendedorismo que você iniciou aos 12 anos, né? 12 anos de idade. De lá para cá, qual foi o momento de dificuldade que você encontrou empreendendo? Pô, caramba. Aí, assim, o que... Pode avançar. Avança a idade. A pergunta é, em qual momento do seu processo de empreendedor, em qual momento da sua vida, aí não importa a idade, você vai me dizer, em qual momento da sua vida que foi o momento de maior dificuldade em empreender? Eu vou avançar bastante, até para que fique uma coisa mais resumida e mais clara, né? De 12 anos para 28, são 14 anos já? Não, 16 anos. 16 anos. 16 anos de diferença. E assim, eu falo que esses 16 anos, pelo menos umas 3 vezes no ano, eu passei uma dificuldade bem grande dentro do empreendedorismo. Mas qual foi a maior Só delas? que teve um ponto assim maior, que foi justamente na pandemia. Na pandemia agora do Covid, onde eu viajei, né? Eu fui para a Espanha. Eu fui não empreender na Espanha, mas eu fui me estruturar para abrir o negócio que eu queria. Se chama Empúria Brava. E quando eu cheguei na Espanha, seu Robert, eu cheguei na Espanha no dia 11 de março de 2020. Eu tenho muita clareza com isso, que com certeza até hoje foi a minha maior dificuldade, porque eu cheguei na Espanha no dia 11 de março de 2020
E no dia 13 de março de 2020, deu estado de alarma, que é a quarentena. Ou seja, toda a Europa fechou. Do dia 13 de março de 2020. Ou seja, 2 dias depois de eu chegar. Ali eu estava sem documento, né? Porque eu estava com documento de turista, né? Eu era um turista, onde eu tinha 3 meses para ficar ali de forma legal. Então eu já fui com trabalho, mesmo ilegal. Mas quando eu cheguei 2 dias depois, bateu o estado de alarma. Que é, Ou seja, que é a quarentena. Você foi para resolver um problema e se deparou com outro, e muito grave. E que a gente não tinha previsão de término. Você fora do seu país, já tinha a facilidade de comunicação? Do idioma? Vou contar dentro... Tá. Não, foi um pouquinho pior do que isso aí. Então, fora do país, porque você ir para outro país, você vai sair da sua cultura, você sai da sua zona de conforto. Completamente. Clima. E essa zona de conforto, você sai do clima, você sai da comunicação direta. Não falava nada espanhol. Não falava nada espanhol, essa é a pergunta. Nada, zero. Não entendia nada em espanhol. Achava que entendia. Não, porque o espanhol é muito parecido com o português. Cheguei ali no primeiro dia, não entendi nada numa conversa. Falei, caraca, não tem nada a ver com o português. A conversação. Tá? As palavras são muito parecidas. Mas a conversação não tem nada a ver, eu não entendia nada. E eu cheguei num dia e 2 dias depois fechou tudo. E quando fechou tudo, eu falei assim, não, mas tudo bem. Daqui a pouco para isso aí. Enfim, vai ficar 15 dias. Porque era de 15 em 15 dias. 15 dias abre tudo. Porque eu fui ali para empreender. E eu fui com 0 euros. Ou seja, 0 euro. Eu não tinha nenhum euro e nem real. Na verdade. Fui contrariando minha ex-esposa. Toda a minha família. Contrariei minha mãe, meu pai. Contrariei todo mundo. Mas empreender contraria. Só que quando eu cheguei lá, aconteceu o que todo mundo falou que aconteceria, que ia dar merda, desculpa. Mas que ia dar merda. E deu. Mas só que deu muito rápido. E eu falei, caramba, gente, brincadeira. E 15 dias eu falei, não, 15 dias volta. Ou seja, esses 15 dias levaram 4 meses. Onde eu não tinha dinheiro nenhum. Onde eu não trabalhava porque estava tudo fechado. Eu não tinha casa porque eu estava na casa do tio do meu amigo, que foi logo depois o meu chefe, que foi o cara que me ensinou tudo na Espanha, que teve muita paciência para me desenvolver até mais do que como empreendedor, porque eu não tinha noção de muita coisa. E o meu momento mais difícil, eu não falo meu pior momento, porque eu acredito que todos os momentos foram difíceil, mas me forjaram a ser o que eu tô sendo hoje e o que eu vou ser mais lá na frente. Tá, e dentro desse mesmo raciocínio, e o que você fez para contornar essa dificuldade na Espanha? Uma palavra muito técnica respondendo essa pergunta, só vem uma palavra na minha cabeça, eu persisti. Persistência. Eu só usei uma coisa, eu só persisti. Porque nesse momento, eu tava contra todos da minha família, eu tava contra todo o meu país, porque o meu país já estava funcionando. Aqui no Brasil, a quarentena funcionou, mas muito mais branda, muito mais... O comércio estava funcionando aqui, uma boa parte e tudo mais. Estavam tendo coisas ali clandestinas e tudo. Estava andando lá, como era um país... ainda é um país de esquerda, com governo de esquerda e tudo mais. E também tem uma estrutura mais sólida. Fechou tudo. Parou de funcionar tudo. Então eu lembro que eu acompanhando as notícias aqui do Brasil e tudo mais, eu vi os casos só aumentando, as pessoas morrendo mais, só que o país estava funcionando e lá estava tudo parado. Então, eu só poderia fazer 2 coisas. Ou desistir e voltar pro Brasil, ou persistir. E persistir, eu estava indo contra todo mundo. Eu estava indo contra meu pai, minha mãe, minha família naquele momento. Enfim, eu estava indo contra todos meus amigos que estavam trabalhando aqui no Brasil. Então, a grande técnica que eu usei nesse momento foi persistir. E a persistência, a exemplo que é um dos meus, não está mais vivo, mas um dos meus mentores, do Ray Kroc, que nada, somente a fé substitui a persistência. Nada. Há vários posicionamentos em relacionamento eu vou, várias palavras bonitas, mas a persistência é exatamente isso. É você ir contra convicções de muitas pessoas, inclusive até da própria família, que foi o que te aconteceu, e você ali persistir. Não, eu vou virar esse jogo.
Mas de que maneira aconteceu essa virada? Persistindo, aí começa a dar os resultados, né? Porque acabou a pandemia não. Abriram-se os restaurantes, eu comecei a trabalhar, e a Empúria Brava, né, a marca que vai passar daqui a pouco, a Empúria Brava começou a nascer. E começou a nascer como? Eu fui lá para desenvolvê-la, para juntar os recursos na Espanha e trazer para o Brasil para empreender aqui no Brasil, porque o meu objetivo sempre foi esse, sempre foi empreender aqui no Brasil. E quando abriu, eu comecei a fazer esse movimento, que foi juntar todo o dinheiro que eu ganhava para empreender numa marca de roupa aqui no Brasil. Mas numa marca de roupa que não venderia roupa. Uma marca de não só venderia roupa, mas que venderia roupa, mas como prioridade venderia mensagem de impacto social. No caso, o empoderamento feminino e o empreendedorismo feminino. Então, lá em 2020, quando eu comecei a trabalhar, começou a nascer a Empúria Brava, ali juntando todo o trocado, todo o dinheiro, eu juntava, e depois retornei ao Brasil. Então, como é que eu comecei a dar esse start? Foi lá quando abriu o restaurante e eu comecei a juntar dinheiro e comecei a juntar ideias também de como seria, porque eu já tinha ideia de uma coisa, mas ali eu fui alimentando. Ou seja, você começou a trabalhar em um restaurante na Espanha. Exatamente, como garçom. Então, ali começou a virada. Ali né? começou Porque a virada. Ali foi o teu pontapé inicial. Quando abri o restaurante, no primeiro mês eu paguei as minhas contas, né, que estavam atrasadas, porque eu fiquei 3 meses sem ganhar, mas gastando. E eu também tive um apoio muito forte, assim, do meu ex-chefe, né, do seu Renato. Eu sempre, em todos os momentos, eu agradeço, porque não foi só um chefe para mim, como uma pessoa que me ajudou também nesse momento de persistência, falando para mim, para eu persistir. Falou: Rossini, é o seguinte, cara, você já tá aqui. Vai funcionar, calma. Eu vou te segurar enquanto não abre. E ele mesmo sem me conhecer, ali há muito tempo, tava me conhecendo, abriu as portas da casa dele para mim e me deu não só material, que é comida, casa, me deu também muita palavra de afeto. Calma, vai abrir e você vai trabalhar, você já tem trabalho. E eu, seu Renato, mas eu não sei trabalhar. Ele, não. Eu lembro que eu peguei a bandeja a primeira vez, me tremendo muito, com muito nervoso. E ele rindo pra caraca. Depois ele falou: "Ih, rapaz, se tu deixar cair isso aí, a gente bota outro no lugar. Não tem problema, não esquenta a cabeça não. Tu vai aprender." E ele teve muita paciência comigo e foi um cara que me ajudou muito. Então eu também não posso deixar de prestar essa homenagem e ser grato sempre por esse momento. E a gratidão não é teórica, a gratidão é prática. Ali depois na temporada a gente começou, como eu tava falando, no primeiro mês eu paguei minhas contas todas e ainda me sobrou um dinheiro. Comprei meu primeiro patrimônio no Azul, que foi minha bicicleta. Comprei uma bicicleta lá, porque eu também queria dar uma emagrecida, enfim. Ali foi minha grande virada de chave real. Bom, a próxima pergunta eu acho que você já respondeu, eu acho. Né? Quem foi seu mentor nas vendas? Não, meu mentor nas vendas foi meu pai. Certamente. Claro. Certamente. Isso já estava. Eu fiz para poder seguir aqui o roteiro. O meu mentor também foi meu pai. E eu vou falar rapidamente aqui. Meu pai, ele chegou a vender diversas coisas, inclusive pizza. Está aqui minha esposa, que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, nosso podcast. E eu nem pensava em ter pizzaria. Mas o meu pai também foi meu grande mentor em vendas. Porque ele sempre foi muito criativo. E aí tem que ter uma teoria também do seguinte: não se vende só produto, também se vende serviços. Sim, claro. E o meu pai vendia serviços maravilhosamente bem. Então, o teu mentor foi seu pai. Nas vendas, com toda certeza. Hoje eu tenho outros mentores, né, nas vendas e tudo mais, mas quem foi meu principal mentor e primeiro mentor nas vendas, com toda certeza não poderia ser outra pessoa. E o que você faria falaria para ele se fosse ele que tivesse sentado aqui agora? A mesma coisa que eu falei ontem numa ligação e que eu tô tentando fazer cada vez mais, por a gente ter alguns tipos de atritos também. E eu falaria a mesma coisa que eu falei ontem, que eu amo muito. Que eu amo muito meu pai e minha mãe. E que eu sou muito grato pelos ensinamentos que eles me deram e pela criação que eles me deram. Que tudo que eu estou construindo é com base na educação que eles me deram, na criação, mesmo com toda a dificuldade, não financeira, mas dificuldades emocionais e tudo mais, que tem até hoje. Mas
falaria que eu amo bastante eles. Tá, nós acabamos de avançar de 12 anos para 28 anos, 16 anos, eu vou avançar um pouco mais. Como o Rossini se enxerga daqui a 5 anos no empreendedorismo? Daqui a 5 anos, Uma projeção, porque você trabalha com... você é logístico o tempo todo. E a logística, ela tem que estar inserida em todas as artes. Porque, é o que eu falo, vender é uma arte. Ser empreendedor é uma arte. Ser gestor é uma arte. Então, qual é a sua projeção, logisticamente falando, como você se enxerga o Rossini Fernandes daqui a 5 anos? Ou a sua marca? perfeito. Eu vou responder tecnicamente e vou responder também do que eu estou pensando agora, tá? Antes até da minha projeção pessoal, eu como cristão, que eu me posiciono como cristão e amo muito a história de Cristo e coloco isso hoje como prioridade na minha vida, eu tenho meu caminho totalmente entregue à vontade dele. Então eu não poderia eu não poderia colocar a minha projeção na frente da dele. Então eu entrego o meu caminho, aonde eu quer que eu esteja, qual patamar eu esteja, do zero ou a um patamar muito alto, primeiramente é a vontade dele. Mas se o senhor me perguntar até, tá, Rossini, mas você tem algum objetivo pessoal seu? Tenho. Daqui a 5 anos a minha pretensão é já ter produzido podcast em todos os continentes hoje do mundo. Então é uma projeção clara minha, que eu tenho total convicção que se eu continuar fazendo, vai acontecer. Eu vou ter produzido podcast em todo o mundo. Eu falo nos continentes, não em todos os países, mas em todos os continentes. Hoje a gente já tem audiência para isso, já tem audiência no mundo inteiro. Então isso me deixa com uma sinalização que é possível. E se eu produzo podcast no mundo inteiro, a minha marca Empúria Brava vai estar com a sua mensagem em todo mundo daqui a 5 anos. Pode te acompanhar, se não resta Exatamente. Então, uma projeção clara. Eu não projeto valores, porque eu acredito que valores são consequência. Dentro do empreendedorismo, se você projeta valores a médio e longo prazo, você se limita. Porque o que eu posso projetar hoje pode ser muito pouco pro que eu vou conquistar. Ou pode ser muito e pode acabar me frustrando. Então eu boto sempre objetivos. E meu objetivo hoje, claro, de médio prazo, como o senhor está perguntando, para mim 5 anos é médio prazo, é ter produzido podcast, conteúdo de qualidade, como a gente produz aqui no Rio de Janeiro hoje, no mundo inteiro. Em todo o globo. Eu acredito. Então pronto, se você acredita, já é um grande avanço. Tá, e falando um pouco... Desceu aqui a cadeira, a gente sobe ela um pouco de novo. Falando de vendas, falando de... Eu acredito que você já respondeu também, mas vamos lá. Eu não vou ficar também dando... Falando de vendas, no teu ponto de vista, qual é a principal, entre várias, mas qual é a principal característica que um bom vendedor tem que ter? Eu coloco 3 pilares sempre. Isso eu converso não só com vendedores, mas eu converso com todo mundo. Com a minha esposa, converso com meus amigos, todo mundo que gosta desse assunto, né? E que me pergunta, eu coloco 3 pilares. E essa técnica eu dou mérito total, que é hoje o meu principal mentor na parte técnica ali de venda, que é o Flávio Augusto, da geração de valor. E ele me pontua, você não pode mentorar uma pessoa, você não pode dar um conselho, uma sugestão, se você não aceita. Então eu tenho ele como meu mentor, hoje de vendas, nesse ponto. E ele fala de 3 pilares que eu acredito que sejam fundamentais. A fome, a inteligência emocional e a técnica. Então eu não consigo pontuar uma. Se você falar, poxa, uma. Porque eu acredito que essas 3, uma liga a outra. Pra mim, a principal é fome. Se for falar dessas 3, a principal é fome. Você está usando a metáfora, né? A fome de vender. Exatamente. É isso, né? Metaforicamente falando, é a fome de vender. Pode ser até... A fome de comer a pizza. Pode ser literalmente. Pode ser uma fome de comer uma pizza. Porque quando você tá com fome... Isso. Naturalmente você está desconfortável. Exatamente. Você tá mal-humorado, você tá com fome. Ou seja, você precisa se alimentar porque você tá com fome. Tá te faltando coisas. Então pode ser... Metaforicamente, pode ser. Mas a fome de vender. Mas pode ser também literalmente a fome. Fome. E quando eu falo isso, que ela é a principal, é porque sem fome, a técnica e a inteligência emocional, elas não funcionam. Eu conheço muita gente técnica, eu conheço muita gente calma, que não vende, que não bate meta,
que não aumenta a meta, que não tem fome. Então, dessas 3 eu coloco a fome, mas com as outras andando muito em conjunto, porque eu acredito que a fome, com a inteligência emocional, que é uma parte fundamental também, porque muitos que têm fome vão ali... São aproximados 16 segundos para vender. Olha só. É emoção. É emoção total. E o principal pra mim, eu converso muito isso com os meus amigos, né? Que vem, pô, cara, como é que eu faço pra vender isso? Tá disposto a tomar não? Exatamente. Porque a inteligência emocional entra aí, quando a pessoa te dá um não. E aí, o que você faz? Você leva essa carga do não. A maioria, outra pessoa... inclusive eu comento isso muito com a minha esposa, a maioria dos vendedores, usando na rua mesmo, você vê, você pode comprar isso aqui para me ajudar? Ele vem com lamentações. Aí você fala não, ele faz uma cara feia pra você. Exatamente. Coisa que eu vivi com a minha esposa agora em Ubatuba, inclusive uma cidade maravilhosa, o estado de São Paulo, parte litorânea de Ubatuba, e nós vivemos em uma das praias lá. O não era uma coisa muito bem aceita. Isso é saber vender com inteligência. E eu falei assim, chegou um carinha lá vendendo uns churros, né? O cara, ele chegou com um sorriso e assim, eu já estava preparado para dar um não. Eu falei assim, não, acabei aceitando. Mas rolou alguns nãos e assim, foi muito bem aceito. Coisa que eu não enxergo aqui, lamentavelmente, o não. As pessoas têm que se prepararem na venda. Observação muito importante, Rocinho, que você está fazendo. As pessoas têm que se preparar em aceitar o não. O não já é certo. O Flávio Augusto, ele costuma treinar, né, os mentorados dele, e isso para mim é muito válido, porque ele fala que o não é como o sangue na luva do cirurgião. É como a graxa do mecânico, do cara que trabalha com carro, consertando carro ou consertando máquina. Então, nós vendedores, se nós não lidarmos bem com o não, nós não somos bons vendedores. O não é a farinha no avental do pizzaiolo. Não tem jeito, olha só. Não tem jeito. Então, o você não aceitar bem ou não, você está se limitando e você está levando uma coisa que eu aprendi na Next Academy na prática, quando eu aprendi a vender ativamente, né, por telefone, é que se você leva esse não para uma outra venda, você está transferindo uma responsabilidade de um cliente para o outro que o outro não pediu. Então, assim, acredito que a fome, sendo acompanhada da inteligência emocional, são as principais coisas, e também a técnica, porque a técnica ela te faz abordar melhor, ela te faz chegar com um sorriso para quebrar um não, para quebrar uma objeção. Então, acredito que não tem como pontuar uma coisa no principal de venda. Para mim, esses 3 andam em conjuntos. Então, andam 100% aliados. Mas se falar que é a principal, eu colocaria, posso estar errado, mas eu colocaria a fome. Tá, e falando do pilar de vendas, falando do processo e desse pilar de vendas, eu costumo, e aí é uma opinião minha, existe 3 pontos fundamentais na venda: a pré-venda, a venda e a pós-venda. Como é que você enxerga esses 3 pilares na venda? A pré-venda, qual é o mais importante? Eu consigo enxergar o mais importante, mas eu quero a tua opinião da pré-venda, da venda e da pós-venda. Quando eu penso isso, eu penso no meu processo hoje, né? No meu podcast, que o senhor participou de todo esse processo. O senhor recebeu uma pré-venda, o senhor recebeu uma venda e o senhor recebeu um pós-venda. E eu acredito que o pós-venda ele não acaba. Exatamente. O pós-venda ele continua sempre. É a mesma. Comungo com você desse raciocínio. Porque o pós-venda ele é o seu relacionamento que você criou. Mesmo que você não vá vender mais, o relacionamento ele continua. Você não vende para aquele cliente ali, mas você continua se relacionando. Para mim, eu penso isso. Porque ele já consumiu o seu produto. Então, eu acredito que ele merece essa atenção. Então, quando eu penso de pré-venda, é uma coisa muito clara para mim, porque o pré-venda eu qualifico a pessoa para comprar meu produto. Quando eu penso no pré-venda, eu estava conversando ontem com meu amigo e eu estava contando um caso para ele, que o rapaz, eu estava vendendo uma televisão, porque eu vou viajar e tudo mais, estava vendendo uma televisão, e o rapaz me perguntou, pô, quanto que é? Eu falei, opa, tudo bem, cara, isso aqui já está no meu sangue. Não adianta, já está no meu sangue. Eu falei, poxa, tudo bem, cara, como é que você tá, isso e aquilo? É o seguinte, é pra você mesmo, você quer essa televisão, te interessa por quê? E aí ele me mandou de novo a pergunta, quanto que é? Eu não tinha me ligado que ele não queria me dar essa justificativa, né? Que ele só queria saber quanto que era. Então, já no meu automático, no meu sangue, foi falar, poxa,
pra que vai te ajudar e tudo mais? É pra você, é pra alguém e tudo mais? E aí ele falou, isso foi uma pré-venda. E aí ele falou, não, quanto que é? Quero saber quanto que é. Eu falei, então deixa eu te responder uma coisa. Se você não responder minha pergunta, eu não vou te falar quanto que é, porque eu não quero te vender. Porque você não tá qualificado pra comprar o meu produto. Eu quero vender, mas eu não vou vender pra você enquanto você não me responder a pergunta que eu te fiz primeiro. E por que entra isso? E por favor, quem esteja assistindo, não ache que é arrogância. Não. É porque eu preciso qualificar quem vai comprar o meu produto. Porque eu não vendo um produto, eu vendo o que eu tô falando. Então, se eu vou vender uma coisa pro senhor que o senhor não vai usar, que não vai servir pro senhor, que não vai fazer o bem pro senhor, eu não quero vender. Eu prefiro vender pra uma pessoa que vai servir pra alguma coisa. Porque esse processo de pré-venda, ele qualifica a minha venda e ele qualifica meu pós-venda, que é eterno. Que é enquanto eu estiver aqui. Porque eu vendi. Então, assim, eu não vendi pra ele. Vendi pra outra pessoa, que eu tenho relacionamento até hoje. Que foi um rapaz que veio do Pará, que trouxe a sua esposa, o Jean, que trouxe a esposa e falou, cara, tô querendo. Vendi pra ele mais barato do que eu venderia, porque eu queria ajudar ele. Enfim. Mas não vendi pro outro, porque eu tava só perguntando. Então, acredito que o pré-venda, a importância é pra você qualificar pra quem você vai vender. Porque às vezes você vender um produto pra um cliente errado vai te custar caro. É melhor você deixar de vender. Isso o senhor como comerciante vai entender muito bem. Às vezes a pizza que o senhor vende para aquele cliente nojento, ou para aquela cliente chata, para aquela cliente que vai te defamar, para aquela cliente que não vai entender o seu trabalho, vai falar que é caro, sem conhecer do queijo, enfim, sem nem valorizar nada, é melhor você não vender do que você vender e não ter pós-venda, ou ter um pós-venda problemático. Então, assim, a pré-venda para mim funciona para qualificar o meu cliente, a venda para me dar suporte, para alcançar meu objetivo, para eu falar, tô no caminho certo, né, para me remunerar e tudo mais, e o pós-venda para eu me relacionar. É essa relação que eu tenho com esses 3 pilares. Eu dentro desses pilares também, na pós-venda, eu sou guia de turismo no estado do Rio de Janeiro, e eu, graças a Deus, eu consigo estabelecer, posso garantir para você que 70% dos meus clientes do turismo se tornam meus amigos. Por causa exatamente disso, exatamente da importância que eu tenho, baixei de novo a cadeira, da importância que eu tenho, subiu, do pós-venda. Foi tudo bem, tá tudo legal, eu consegui atender às suas expectativas, porque essas informações são importantes para que nós possamos melhorar a pré-venda e a venda. Porque você melhorando a pré-venda e a venda, o pós-venda ele se torna automático. Uma coisa que eu tô usando também, seu Robert, eu vou trocar com o senhor aqui, e todo mundo que participa aqui tá vendo isso nessa segunda temporada que eu aprendi, que é uma nova pergunta no pós-venda. O que você não gostou? Exatamente. Fala pra mim o que você não gostou, por favor. Porque se você falar pra mim o que você não gostou, eu consigo melhorar pra você e pras outras pessoas. E sempre há a possibilidade de melhora, né? Isso, claro. Vamos lá. Eu agora vou fazer um momento de... O que você faz? Eu tô tentando ser... Vamos fazer um momento de dinâmica. Eu vou falar algumas palavras e você precisa explicar brevemente o que cada palavra significa para você. Beleza? Beleza. Porque você fez isso comigo. Eu não lembro muito bem, mas eu devo ter feito. Eu não sou vingativo. Isso é um momento de gratidão. Sim, sim. Então, eu vou falar algumas palavras para você agora. E eu quero que você brevemente responda. Espanha. Uma palavra resumindo Espanha? Não precisa resumir em uma palavra. O significado que tem para você, cada palavra que eu vou dizer para você. O significado na sua vida. A Espanha. Um lugar de aprendizado. Espanha, para mim, significa um lugar de muito aprendizado em todos os âmbitos, tanto educacional quanto escola de vida também, de hábitos. É um país que educa muito imigrantes, que abre portas para imigrantes. Um povo que tem os seus defeitos, como todo povo tem, mas eu não posso falar nada mais da Espanha que não seja muita educação. Então, um local de muito aprendizado. Beleza. Empúria Brava. Empúria Brava. Empúria Brava eu penso num legado. Sendo bem
quando eu olho Empúria Brava, eu penso em um legado. Ali dentro da logo da Empúria Brava, a minha filha tá aqui no estúdio e eu falo que ela é uma brava. Reparando, a logo da Empúria Brava foi feito com muito carinho. Ali tem o mapa da Catalunha, que significa aí o berço de um dos movimentos que eu acredito muito, que é o feminismo, que não é esse feminismo aí da galera de peito de fora, de sovaco cabeludo. Não tem problema nenhum com essa galera, mas não é esse feminismo que eu tô falando, é um feminismo estrutural, é um movimento muito sério. E quando eu montei essa logo junto com meu amigo Tamis, né, que foi o design que fez, que ele colocou o design ali da região da Catalunha, significa resistência. E depois teve ali a estrela, que tem na nossa logo também, que significa esperança. E a esperança, ela vem com as cores da Catalunha dentro da estrela. Então, quando eu falo de esperança, que quando eu olho para Empúria Brava, eu vejo um local lindo, que eu sou muito grato, que eu morei em Empúria Brava, e eu vejo esperança e resistência. Então, quando eu penso em Empúria Brava, eu penso em legado. Esperança, resistência e legado para as próximas meninas aí. Opa. Maravilha. Deixa eu... Boa. Não desliguei isso aqui. Legado, resumindo. Maravilha. Rossini Júnior. Rossini Júnior. O Rossini Júnior é confronto. Meu filho, eu vejo ele... Eu vejo ele um menino que me confronta desde que nasceu. Isso me faz embolar um filho mais velho. Ele já nasceu me confrontando. E quando eu falo um confronto, não é um confronto ruim, mas é um confronto de o que eu vou deixar para esse menino. E não é dinheiro, não é isso que ele me cobra. Mas ele, com as atitudes dele hoje, 13 anos de idade, ele me dá esse sentimento que eu tive aqui agora. De me fazer embolar, de me fazer ficar emocionado. É um menino que é um menino diferente, que tem um carisma que eu não conheço, uma criança que tem um carisma igual a ele. E me confronta o tempo inteiro com as suas atitudes. Bom, preciso que você atenda essa ligação para mim, Fernando. Vamos lá. Lorenzo, quando nasceu, ele me ensinou... Foi a primeira pessoa, né? Foi o primeiro sentimento paterno que eu senti, foi com o Lorenzo. Quando eu penso no Lorenzo, eu lembro de quando eu entendi o que era ser pai. Então, é muito simples isso pra mim. Quando o Lorenzo nasceu no dia 18 de dezembro de 2014, e que eu vi ele ali, eu falei, caraca, eu sou pai. O irmão já tinha nascido, já tava grandinho, já tinha seus 4 anos, mas ele me passou isso, paternidade. Eu entendi que ali naquele caso não era meu pai ajudando, não era minha mãe, não era minha sogra, que realmente ele precisava de mim e eu tava me tornando verdadeiramente pai, não só dele, mas sim do irmão dele. Mas ele me passa... Se eu falar de uma coisa rapidamente, paternidade. Eu entendi o que era ser pai com o Lorenzo. Lorenzo, beleza. Partir do Lorenzo. É claro que por motivos óbvios, os 2 primeiros nomes que eu chamei fisicamente não puderam estar aqui, mas que eu vou chamar agora está aqui. E eu quero que venha até aqui, por favor. Love. A Love, bem, o nome dela já chama. Essa menina, ela veio para realmente trazer amor para minha vida, né? Para as nossas vidas. Lorena, pode vir junto. Pode vir. Pode vir, não. Deve vir junto. Love é essa cereja do bolo. Aqui o microfone, filha. Love veio trazer muito amor. Foi muito planejada, foi muito querida. E o que eu penso pra Love é tudo que eu tô construindo. Olha a conexão. É
é tudo que eu tô construindo, tudo que a gente bate na tecla. Só terem mulheres hoje aqui é que para ela é que ela aproveite um mundo melhor. Então, o empoderamento que eu falo feminino, o empreendedorismo feminino, eu acredito já tá querendo pegar as coisas aqui, que ela é brava mesmo. E eu acredito que ela se tornando uma mulher empoderada, independente da profissão dela, ela vai conseguir transformar o mundo melhor para os irmãos também, para o Rossini Júnior, para o Lorenzo e para outras crianças e para outros meninos e meninas. É para isso que eu trabalho muito hoje, é para isso que estão todos os meus propósitos voltados, para entregar para a geração dessa menina aqui educação de verdade, igualdade, equidade e feminismo de verdade. Não é apelativo, não é essas bobeiras. Então, love é isso aí. Então é isso. Lorena. Cara, Lorena. Lorena, eu posso falar que foi uma luz na minha vida, né? É uma luz na minha vida. Que eu comento isso com ela tem muita consciência disso, eu comento com todos os meus amigos, que o empoderamento ele começa dentro de casa. E a Lorena, desde que eu a conheci, a gente teve uma conexão muito grande, e ela vindo de uma realidade completamente diferente da minha. E ela entendeu o que era... Ela entende hoje o que é realmente o empoderamento feminino, e ela é uma mulher completamente livre. Então, a Lorena, pra mim, eu posso considerar uma luz que chegou pra mim pra me mostrar uma outra realidade, e que pra eu pensar ali de... Ela hoje mesmo, né? Hoje no nosso debate, muitas das vezes, é que ela não quer empreender em algumas áreas. E isso me questiona porque eu converso com muitas empreendedoras, eu impulsiono empreendedorismo, mas ela não quer. Então ela me educa a falar, não, mas eu não quero, por uma opção minha. Exatamente. E eu tenho que ter essa liberdade. E você prega essa liberdade, Rossini. Exatamente. Você quer essa liberdade para minha filha, para nossa filha. E isso me educa, isso é uma luz para mim. Porque senão a gente acaba sendo totalmente autoritário, a gente acaba fazendo muito bem para os outros e esquece de fazer bem em casa. Então, Lorena, eu costumo falar que é minha luz e minha melhor amiga, certamente. Meu sol, Certamente. vem aqui, por favor. Ela é sua luz aqui, vem aqui, por favor. Vem. Que a gente está falando de família, e aqui está presente a minha esposa, fica aqui do lado. E eu quero aproveitar esse momento também, falando de família. A minha esposa também, ela não trabalha na Detalhe Pizzaria. É uma escolha dela também. Claro que ela hoje cuida de uma sogra com 91 anos, mas ela tem o setor da pizzaria, que é o setor de oração. Ela está ali o tempo todo, ela está o tempo todo, mesmo que dê tudo errado. Ela não diz isso para mim explicitamente. Ela representa isso para mim. Mesmo que dê tudo errado, eu estou aqui do seu lado. Então, hoje, ela faz parte do setor de oração, porque ela que faz esse trabalho espiritual na nossa família, é ela que faz esse trabalho espiritual dentro da Detalhe Pizzaria, é ela que faz esse trabalho espiritual de todas as áreas que eu trabalhei. Acredito que é um trabalho fundamental, talvez o mais importante. Então, eu queria falar isso para você também, tá bom? Talvez o mais importante. E aproveitando, já que a gente está no momento... Lorena, alguém pode me passar essa caixa? Uma das suas entrevistadas te mandou esse presente. Opa. E aí quem vai falar é você. Pode entregar ele. Então, vamos lá. Você vai falar... Ih, caramba. Poxa, Leiliane. E aí depois, né, nós vamos colocar aqui... Dá um beijo, amor. Pode dar beijinho. Depois nós vamos colocar aqui o QR Code da Leiliane, porque a título de agradecimento, beleza? Caramba. Beleza, Lorena? Nós vamos colocar aqui na tela o QR Code da Leiliane. E aproveitando o Rossini, eu te entrego também a caneca da Detalhe Pizzaria. Poxa, tá? muito obrigado. Para que Caramba, no momento presente. que você esteja desfrutando de um café da manhã, eu aguardo essa foto. Tira uma foto aí, Pedrão. Então, é isso. E aproveitando todo esse momento aqui, Valeu.
eu vou pedir para passar, tem alguns recadinhos para você aí. Podemos colocar os recados? Pô, os recados. Oi, amor, tô aproveitando que você foi ali na rua rapidinho pra poder gravar esse vídeo. Bom, esse vídeo vai ser bem curtinho, a gente veio mesmo pra te agradecer por ser você, pra agradecer a Deus por ter você em nossa vida. Nós somos muito felizes em ter você conosco, né? Você me deu o meu maior presente, essa coisinha gostosa aqui da mamãe. E é isso, muito obrigada. Eu te conheço, sei o quão longe você vai, porque você é forte, você é persistente, você é guerreiro. E eu sou muito grata a Deus por ter você na nossa vida, tá bom? Te amo. Manda beijo pro paizinho, manda. Beijo, paizinho, te amo. Salve, Rossi. Acabei de receber uma mensagem da Lorena pedindo um vídeo de homenagem que vai rolar aí no EP. Logo de cara fiquei nervoso, porque tá ligado que eu não sou bom na frente das câmeras. Mas não podia deixar de vir aqui fazer essa homenagem, dizer o quanto eu te admiro e o quanto eu torço pelo seu sucesso, irmão. Que você continue sendo esse cara de muita fé, da determinação, de muita luz. E gratidão pela nossa parceria, irmão. Tamo junto. Todo o sucesso do mundo, irmão. Voa, moleque. Tamo junto. Obrigadão. Olá, pessoal. Hoje eu não tô aqui nem como apresentadora e nem como convidada. Eu tô aqui só para prestigiar esse nosso querido amigo, que é o Rossini. Rossini, obrigada pela oportunidade e confiança, por ser este canal, literalmente, nas nossas vidas. Pessoas que têm muito para falar, mas que muitas vezes não receberam ainda a oportunidade. Você tem sido este porta-voz. Quero te agradecer. Os seus sonhos nos inspiram, mas principalmente o seu sonhar e o seu realizar. Obrigada por isso. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua linda família. E vamos juntos nos próximos projetos. Beijo. Fala, irmão, beleza? Cara, não poderia deixar de vir aqui prestar essa homenagem pra você. Cara, primeiro te agradecer, né, pela nossa amizade, cara. Porra, agradecer pela tua família. Sabe que eu te admiro demais a família que você tem. Cara, admiro demais a tua garra, a tua autenticidade, né? São coisas que eu aprendo muito contigo. E, irmão, acima de tudo, cara, eu desejo que todos os planos que o Senhor tem pra tua vida, tudo aquilo que Ele já escreveu sobre a sua vida, se cumpra, cara. Se cumpra e você possa crescer e desenvolver cada vez mais em conhecê-lo, sabe? Se aprofundar cada vez mais na tua real identidade em Cristo. É isso que eu desejo pro teu coração, irmão. Tamo juntos, fica com Deus, sucesso e até logo. Oi, caramba, gente. Poxa, muito obrigado. Brigadão, Pedrão. Poxa, brigadão, meu irmão. Obrigado aí por ter entrado em contato com a galera. Lilian, poxa, Matheus. Sensacional, gente. Muito obrigado mesmo. Leliane, tomar uma água aqui para me recompor. Bem, para quem me conhece sabe que as coisas materiais eu sou bem seguro e que eu acredito que a gente pode conquistar. Assim, com muita facilidade até, porque se perde com muita facilidade, mas se ganha também com uma certa facilidade, porque o dinheiro pode comprar. Mas esse tipo de investimento de tempo, de alguns segundos, minutos, para me mandar uma homenagem, eu acredito que é muito importante para mim. E eu vejo com os olhos assim, fico muito emocionado, de verdade, gente. Muito obrigado, de verdade. Bom, obrigado, Lorena, por ser minha cúmplice. Obrigado por me dar a oportunidade de oferecer ao Rossini e à sua família esse momento que, a partir de agora, eu me sinto fazendo parte da tua trajetória. Já me sinto há muito tempo, mas com mais relevância e com mais importância a partir de agora. Porque o que você faz, a exemplo do que se faz na educação, existe até uma distorção do que é educar e do que é aprender. Do que é educação, do que é alfabetização. Nós que temos que educar os nossos filhos em casa. Os professores têm que ensinar. E você faz isso com uma propriedade muito grande quando você pega pessoas para fazer o teu podcast. Isso é um trabalho social também de aprendizado.
Educação, repito, é dentro de casa. Aprendizado é o que você faz. Você dá oportunidade às pessoas, eu também fui um deles, a poder contar a sua história, e a sua história, com certeza, tem momentos de emoção. Como aconteceu com você agora, que eu sabia que não seria diferente. Porque empreender no nosso país é passar por várias barreiras, por dificuldades, inclusive por crenças. Com crenças de pessoas dizendo, não vai dar certo, eu não dei certo, você vai dar certo. Na verdade, nós temos que, através do teu Empúria Podcast, que é um trabalho sensacional que você faz, você está empoderando de verdade, dando empoderamento para as pessoas, para que essas pessoas sirvam de exemplo para outras pessoas. Então, em nome de todas as pessoas que aqui passaram, eu deixo minha eterna gratidão e estou aqui representando cada uma delas. Poxa, muito obrigado. A missão se está sendo vista dessa forma, a missão está sendo executada. E aí eu vou deixar, para quem tem propriedade, para você fazer o encerramento desse podcast. Ah, perfeito. Porque eu já fui longe demais. Mas eu já me perdi aqui completamente, já saiu. Nem usei o roteiro, mas... Bem, antes até de encerrar o episódio, quero deixar mais um agradecimento, mais uma vez. Agradecimento aqui, pô, Pedrão, meu amor, da minha vida, enfim, minha família. Agradecimento a Lilian, poxa, parou aí, vida super corrida. O Matheus, que estava ali no meio do trânsito, ali mandando uma mensagem. Deixar um agradecimento ao seu Robert, que, poxa, veio pra cá, eu vim preparado para uma outra coisa, e que, pô, investiu esse tempo aqui, de estar aqui comigo, de estar prestigiando esse projeto e de estar entendendo realmente o sentido do nosso programa, que é realmente passar empoderamento para que essas pessoas passem empoderamento multiplicado. Então, quero deixar esse agradecimento. Quero deixar o agradecimento, é óbvio, para a Leiliane, que foi uma parceira e hoje eu considero uma amiga. A gente troca muito, eu aprendo muito com ela. E que eu conheci pelo seu Robert, que é prima do seu Robert. Dona de uma... Vou falar bem rápido aqui da SBA. Pode falar da SBA. Que é muito importante. A SBA ela tem uma estrutura muito grande como marca. E ela não estava passando a estrutura que ela tem dentro da internet. Então, a Leiliane esteve aqui no programa. Eu conversei com a Leiliane. E ela contou sua trajetória de vida, que é super rica. E patrocinou esse programa também financeiramente. Então, não só apoiou moralmente, mas também apoiou financeiramente. E depois de acompanhar todo o nosso trabalho aqui, alguns meses, hoje contratou o meu serviço, né, da minha produtora, que é um dos meus negócios, para fazer o social media, para fazer as redes sociais da empresa dela. Então, quando eu conheci a empresa dela, eu vi um galpão muito bem organizado, uma empresa bem estruturada, grande, onde não passava isso na internet. E eu falei, caramba, Leiliane, existe um potencial aqui absurdo que não está sendo explorado. E ela confiou no meu trabalho, que ela já tinha provado aqui, que ela já esteve aqui. E hoje me presenteou, assim, mais uma vez, porque ela me presenteou. O maior presente da Leiliane para mim, seguramente, não foi o patrocínio, e sim a confiança que ela teve de estar aqui, de trazer a equipe dela aqui. Quando nós gravamos, ela trouxe a equipe. Enfim, então o maior presente que ela me deu foi a confiança dela. E isso eu sou muito grato, Leiliane, muito obrigado. E agora me presenteou aqui com esses produtos tops da Probelli. Inclusive, esse aqui é o perfume capilar, que eu já uso. Então, é excelente. Os outros produtos eu vou pedir para minha esposa fazer uma propaganda melhor depois. Mas eu sei que é presente da Leiliane e é da marca Probelli, com certeza tem uma qualidade absurda. Esse aqui eu sei que a gente tem no nosso... Tá preparando conteúdo. É o óleo argan, né? Então, muito obrigado, Leiliane. Muito obrigado, seu Robert. E para finalizar a minha parte, eu vou falar para você que ficou até o final aí, para deixar um comentário, pode deixar uma crítica, por favor. A sua crítica é super construtiva para esse programa. Desculpa aí pelo lado emotivo. Se eu falei alguma besteira, pode pontuar que eu falei alguma besteira, não tem problema nenhum de escutar críticas. E se for da sua vontade de continuar com a gente, siga a gente nas redes sociais. Siga o seu Robert também, que ele solta muitos conteúdos lá nos canais dele e faz algumas lives super produtivas que eu entro. Então, é esse meu agradecimento. Bom, vou tentar aqui fazer com o mesmo brilhantismo que você faz.
Esse foi o talk show do episódio Rossini Fernandes, do Empúria Podcast, aqui apresentado por mim. Eu sou o Robert Reis, da Detalhe Pizzaria, e muito obrigado. E 5 anos vai ser bem mais curtinho a sua projeção. Grande abraço e obrigado a todos. Obrigado, Lorena, mais uma vez. Obrigado, minha esposa, por me acompanhar. Eu acredito que eu consegui, e saio daqui muito feliz, consegui passar a mensagem que eu vim me programando com a Lorena. Conseguimos passar a mensagem do seu trabalho, que é fundamental para a gente. Grande abraço. Sensacional, muito obrigado.